Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem aí? Que bom que você está aqui hoje. Esses dias nós temos tratado sobre se consertar, se alinhar para sermos uma igreja segundo o coração de Deus. Depois daquela mensagem que o Espírito Santo nos entregou naquela vigília, uma sucessão de mensagens Ele tem nos dado, justamente para que a gente consiga novamente entrar no eixo, porque talvez durante algum tempo, como diz o outro aí fora, estávamos no piloto automático, achando que estávamos bem, quando na verdade não estávamos. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, ela achar que está bem e não está. Ela achar que está tudo tranquilo, quando na verdade não está. E a Bíblia Sagrada diz que isso acontece quando os nossos olhos são maus. A Bíblia Sagrada diz assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Você tem noção do que é isso? Tudo em você está em trevas. O diabo dominou foi tudo. E ainda diz mais: e se a luz que há em ti são trevas, quer dizer, o que você acha que é luz, na verdade é treva, em quão trevas você está? Quer dizer, você está pior do que a pessoa que tem apenas uma visão deturpada das coisas, porque você acha que nas trevas você está na luz. Isso acontece com o costume. Você vai passando um tempo andando nas trevas, você se acostuma. Que é isso, pastor? Talvez você já experimentou isso. Você está na sua casa, de repente um blackout, ou seja, acaba a energia. E quando geralmente acaba a energia e é à noite, a primeira impressão é que você não está enxergando nada. Quem já percebeu isso? Apaga e você fala: meu Deus do céu, onde eu estou? Mas é só questão de alguns minutinhos. A visão ela começa a se adaptar ao ambiente. E mesmo no escuro, daqui a pouco você já está enxergando tudo. Quem já percebeu isso? Cuidado, porque andar nas trevas também faz você se acostumar. Por isso você precisa, em todo o tempo, que a luz de Deus, que é o entendimento da palavra, esteja sempre brilhando para você. Porque se Deus não começar mais a falar com você, se Deus não tratar mais com você, você vai ficar nas trevas e achando que está bem. Hoje eu quero tratar um assunto, um trecho da Bíblia Sagrada que talvez você já leu, mas talvez não entendeu, pelo menos não na proporção que eu quero repassar para você, porque a gente recita muito esse verso que nós vamos ler hoje, mas hoje nós vamos estudar de maneira minuciosa, só para a gente entender. Salomão tinha acabado de fazer a casa de Deus. Ele fez em 7 anos a casa de Deus, e depois disso ele manda trazer todos os utensílios da casa de Deus agora para dentro. No caso, Deus antigamente habitava em tendas, tabernáculos, dentro de uma arca. Era assim que era. Mas aí Salomão falou: não, agora nós vamos fazer uma casa. Isso já era um desejo de Davi, seu pai. Mas Deus falou: não, você tem um desejo, gostei de você ter esse desejo de construir algo para mim. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus fica feliz quando você tem uma intenção de fazer alguma coisa para Ele. Hoje nós vivemos, abrindo parênteses aqui, nós vivemos uma geração que não quer fazer nada para Deus, irmão. Só quer receber. Me dá, me dá, me dá. Eu vou para a igreja, o que eu vou receber lá? Vou receber cura, vou receber bênção, vou receber dinheiro, estou precisando de dinheiro. As pessoas estão assim. Mas Davi tinha um coração diferente. A Bíblia Sagrada diz que o coração dele era segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração para dar. Eu quero fazer uma casa para Deus, quero fazer alguma coisa para Deus. Daqui a pouco eu vou envelhecer, não vou estar mais aqui. O que eu fiz para Deus? Não fiz nada. Ore a Deus, irmão, e pede para Deus: Deus, me ajuda a ter no meu coração o desejo de fazer alguma coisa para o Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Davi não construiu, mas a intenção, Deus falou: olha, por causa dessa tua intenção aí, o teu sucessor vai fazer isso.
você não vai poder fazer, mas eu gostei da tua intenção, mas o seu sucessor vai fazer isso. No caso, Salomão é quem sucede o trono de Davi, seu pai. E agora que Salomão está fazendo tudo isso, está trazendo a arca de Deus para dentro da casa de Deus que ele havia construído, está tudo maravilhoso, magnífico. Ele está colocando lá dentro os utensílios, traz a arca, o pessoal começa a regozijar ali, faz aquela festa, oferece um holocausto, ofertas ali para o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que houve um momento que a presença de Deus encheu aquele lugar, de tal forma que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Deus estava feliz com aquela atitude. E aí Salomão começa uma oração, e ele vai falando para Deus: Deus, eu quero pedir ao Senhor, eu sei que essa casa não tem como comportar o Senhor, porque nem o céu dos céus consegue comportar o Senhor, mas toda vez que alguém entrar nessa casa e fizer uma oração aqui, ouve essa oração. Ou se de repente alguém precisar de algum socorro e entrar nessa casa e fizer uma oração, eu te peço, ouça essa oração. Se de repente a gente está correndo perigo por causa dos nossos inimigos, mas alguém vier até essa casa e fizer uma oração, ouça essa oração. E mesmo que a pessoa não seja do teu povo, seja estrangeiro, mas entrar nessa casa e fizer uma oração, ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa não esteja aqui nesse lugar, mas da onde ela estiver, estender as mãos para o lado da casa, para sua casa aqui em Jerusalém, ouça essa oração. Ele pediu isso na frente de todo o povo. E a Bíblia diz que a festa se seguiu durante muitos dias, e quando acabou aquela festa, Deus vem falar com Salomão a respeito dessa oração que ele tinha feito. Deus vem responder Salomão. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus se apresenta, Deus ele vem trazendo algumas pontuações, como se Deus estivesse corrigindo. Olha, eu sei que você quer que eu ouça o meu povo quando ele clamar, mas não é bem assim, só pedir para eles virem aqui orar e está tudo certo. Não é bem desse jeito. Vou te explicar como é que eles têm que fazer para me ouvir eles. Não é só da onde eles estiverem estender a mão para o lado de Jerusalém, onde está minha casa, e eu vou ouvir eles. Não é assim não. Isso é o que você quer. Deixa eu ajeitar um negócio aqui, porque do jeito que você está querendo vai ficar muito simples, e não é assim. Vou te explicar como é que tem que ser feito. E aí, abra a sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 7. Você conhece esse trecho, 2 Crônicas 7. Isso, 2 Crônicas, capítulo 7. Depois, se você tiver o cuidado, leia o capítulo 6 todinho e já entra no 7. Você vai ver exatamente do jeito que eu estou explicando para você. Depois tenha o cuidado. Eu sei que às vezes muitos de nós ficamos apenas naquele negócio, vou ouvir só o que o pastor pregar. Mas eu gostaria que você se tornasse um povo que vai para as Escrituras. Vai lá ler o que está escrito lá também. De repente Deus até abre ainda mais o teu entendimento. Nós acabamos de cantar, leva-nos além. Mas não tem como ir além se você não fizer nada. Você entende isso? Hoje eu orava com os obreiros pela manhã, e a gente preparava-se para esse culto e para os cultos da semana. E eu falava, às vezes a gente ora dizendo enche-me, mas a gente pede para Deus encher, mas a gente sai dali daquela oração e não faz nada para Deus encher a gente. Não lê, não pega a Bíblia para ler, não faz outro momento de oração, não faz um jejum. Para vir para a igreja é uma guerra. Quer dizer, e o que eu acabei de orar? Eu não falei para Deus me encher? Como é que Ele enche? Não tem como encher se eu não estou fazendo nada para ser cheio. Entende? Bom, o texto aí, capítulo 7, Deus está trazendo a resposta a Salomão.
e diz assim, lá no verso 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão teve a intenção de fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha o que eu quero de vocês, não é só vir aqui orar não, ó. Verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí sim, Salomão, eu ouço desse jeito. Aí eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que ficou um pouquinho diferente do que Salomão estava pedindo para que acontecesse. Salomão queria que simplesmente as pessoas estendessem as mãos, ou de repente, se estão em Jerusalém, vão até o templo e fariam ali a sua oração, e logo já estaria tudo resolvido, Deus ouviria. Mas Deus, ele coloca algumas prerrogativas. Deus fala: não é desse jeito não. Fala para o meu povo que se eles se dizem ser o meu povo, fala para eles que o primeiro ponto é que se o meu povo se humilhar, se eles não fizerem isso, nada feito. Eu não vou ouvir a oração deles. E aí eu preciso tratar com vocês. Eu quero, como eu disse para vocês, nós vamos tratar de maneira minuciosa esse texto hoje. O que seria se humilhar? O ato de se humilhar, e isso aqui é importante ressaltar, se humilhar não é alguém te humilhar. Eu fico vendo às vezes o crente usar até o termo errado. Não, porque se alguém me humilhar, Deus vai me exaltar. Ei, a Bíblia Sagrada diz: se eu me humilhar perante a potente mão do Senhor, ao seu tempo Ele me exaltará. Eu me humilhar diante do Senhor. Então aqui está falando, se o meu povo se humilhar, ou seja, se eles se colocarem na real condição que eles têm. O que faz a gente sair dessa posição, da nossa real posição? É o orgulho. É a gente achar que a gente é alguma coisa. É a gente achar que a gente conquista por nosso próprio mérito, pela nossa própria força. Tem gente que acha que você que é bom, não, porque eu sou o cara, pastor. No caso da mulher, lá em São Paulo seria: eu sou a mina. Irmão, nós não somos nada. Aquilo que temos alcançado de Deus é pela graça. Deus teve misericórdia de nós, mesmo dos nossos erros e falhas, ainda assim Ele nos alcançou, ainda assim nos abençoou. Por que você está batendo no peito, dizendo que é você? Não é você. Não, porque eu tenho muita fé em Deus. Irmão, tem muita gente que tem muita fé em Deus e tem coisa que não vence. Tem horas que o próprio Deus, ele tem que colocar a gente no nosso lugar, para mostrar que não é a gente. A gente tem muito o que aprender ainda, mas o nosso orgulho faz você se achar acima da média. Tem cristão que se acha acima da média, porque se ele consegue fazer algo que o outro não faz, ele já se sente acima. Não, porque eu jejuo tantas vezes na semana e você? Ah, não jejua? Eu já sou melhor do que você. Não, porque eu leio a Bíblia todo dia, tantos capítulos. Você lê? Não, não leio. Então eu já sou melhor que você. E não é assim. De repente aquela pessoa ali tem um coração quebrantado e você não tem, você já está cheio de soberba. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago que ele resiste aos soberbos. Então você já está perdendo aí, porque você faz coisas como os hipócritas faziam, os fariseus faziam, só que Deus está distante de você. E é isso que você às vezes não está entendendo. Não é só o ato de fazer. Os fariseus também faziam, eles jejuavam também, eles dizimavam também,
Eles não faltavam nos cultos não, e quando vinham, sentavam nas primeiras cadeiras. Eles também faziam isso, só que estavam distantes de Deus. E aí, como é que faz? Irmão, nós precisamos se humilhar, reconhecer que as coisas não são na nossa força, reconhecer que as coisas não são do seu jeito. Tem muita coisa que você está perdendo porque você quer fazer do seu jeito. Isso é o que, pastor? Orgulho. Não é outra coisa, é orgulho. Porque quando Deus manda você se humilhar, você vai ter que olhar para dentro de si, e você talvez não vai gostar do que vai encontrar. O orgulho é uma barreira que impede as respostas de Deus. Na maioria das vezes que Deus não te responde é porque você é orgulhoso. Não, porque eu faço tudo direitinho, não tem pecado em mim. O orgulho faz isso, a gente fica cego. A gente nem enxerga que a gente está errado. Eu já vi gente falar assim, eu nunca me esqueci dessa cena. Tem algumas cenas que ficam marcadas na nossa memória. Um rapaz veio conversar comigo: não, pastor, porque a minha vida não muda, porque nada dá certo para mim, porque tudo para mim é mais difícil, que não sei o que mais, e eu não faço nada de errado. Eu falei: você não faz nada de errado? Não, nada, pastor. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu falei: estou entendendo. Eu falei: você mente? Pastor, de vez em quando a gente mente, né? Eu falei: é mesmo. Eu falei: você tem mágoa de alguém? Tem raiva de alguém? Pastor, tem umas pessoas que me chateiam, eu tenho uma raiva mesmo. Tenho mágoa assim, pastor. Eu sei que eu fui perguntando umas coisinhas para ele, ele foi falando que tinha. Eu falei: melhor parar por aqui antes que a lista dos seus pecados comece a aumentar. Porque você está dizendo que não tem pecado, mas eu comecei a perguntar para você, se está afirmando que tem. Como é que não tem pecado, irmão? Você consegue entender isso? É o orgulho. Quando Deus fala: olha, essas pessoas se dizem ser o meu povo, Salomão, fala para eles que ele tem que se humilhar, porque nem orar não vai adiantar se não se humilhar primeiro. Perceba que se humilhar veio primeiro do que a oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, depois orar. Não tem oração aceita diante de Deus quando você está cheio de orgulho, quando você acha que está certo em tudo, quando o seu orgulho não foi tratado, não tem como Deus ouvir sua oração. Quando você se acha certo em tudo, acha até mesmo que tem alguma injustiça, o fato de você estar enfrentando algumas coisas, não, isso aqui não está certo, Deus é justo, por que está acontecendo isso comigo? Tem alguma coisa errada. Realmente tem algo muito errado. Talvez é a sua soberba, é você não conseguir enxergar que você está errado, porque talvez na nossa mentalidade a gente acha que pecado é só roubar, matar e destruir, ou prostituir, adulterar, pronto, esses são os pecados. Mas toda desobediência à palavra é pecado, irmão. Toda desobediência à palavra é pecado. Então, se Deus lhe dá um entendimento sobre algo, você vem à igreja e aprende algo da parte de Deus, você viu que realmente condiz com as escrituras o ensinamento, e você não segue aquilo, isso já é pecado. Deus te apontou como é que Ele quer que você faça, e você não fez. Você não fez. Isso é o pecado, é a desobediência à palavra. Deus havia falado para Adão e para Eva: ei, vocês podem comer de todo o fruto, de todas as árvores que estão no jardim do Éden, menos nessa bem aqui, essa aqui tu não come, essa aqui não é para você comer. Vocês entenderam? A ordem foi clara. Deus havia dado a eles como é que teria que ser feito. Alguém pode falar: mas só esse pecadinho, só porque comeu do fruto? É só porque desobedeceu. É porque desobedeceu. Então muitas pessoas estão entendendo errado, e o orgulho primeiro tem sido uma causa, uma barreira para você ouvir respostas de Deus. Tem gente que está orando há tempo e Deus não fala nada,
E a pessoa fala: pastor, eu estou orando, mas Deus não fala. Mas não tem como falar, você é orgulhoso. Deus tem que tratar. Você quer estar certo em tudo. Todo mundo está errado, a começar pela maneira que você trata as pessoas. Todo mundo está errado, só você está certo. Cuidado, porque às vezes a gente anda sempre agindo dessa forma, e a gente leva isso para Deus, para quando a gente entra diante de Deus, a gente acha que a gente está certo em tudo também, e nem, não é assim não. A primeira coisa que Deus fala: Salomão, se o meu povo quiser que eu ouça eles, aonde eles estiverem, dentro da casa que você construiu para mim, ou distante, estendendo a mão em direção a esta casa, se eles quiserem, eles vão ter que se humilhar. E aí, eu preciso apontar o que seria a melhor maneira para se humilhar diante de Deus. Abra sua Bíblia, segura aí. Abra sua Bíblia, Salmo 35. Deixa aí aberto, tá? Salmo 35. Não fecha aí o Crônicas não, que a gente já vai voltar. Conseguiu achar? Salmo 35. Esse salmo aqui é o salmo de Davi. Olha como é que Davi se humilhava. Vamos ver que maneira era essa? Lá no verso de número 13, e diz assim: mas quanto a mim, 35:13, Salmo 35:13, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o pano de saco, humilhava a minha alma de que forma, pessoal? Com um jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Como é que Davi humilhava a sua alma? Com jejum. Davi sabia que o que ele queria diante de Deus não alcançaria se ele não quebrasse o orgulho, se ele não humilhasse. Ele sabia o caminho, ele já entendia. O seu filho Salomão lá na frente recebe essa resposta de Deus, mas Davi já sabia o caminho já. Davi já sabia que se ele quisesse qualquer coisa de Deus, ele precisaria se humilhar, humilhar a sua alma. E aí a gente vê o próprio Jesus ensinando isso para a gente. Você vê que não é só Velho Testamento. Como Jesus era Deus e se fez carne, tomando a forma de homem, ele também precisou se humilhar. Aí eu pergunto para você: Jesus também jejuou, sim ou não? Ele, como homem, ele teve que jejuar, e não foi pouco não. Aí eu estou diante de uma igreja que quer o favor de Deus, quer que Deus ouça, mas não quer jejuar, só quer saber de comer, de ficar intertido. Não, bora comer, eu quero é comer. A Bíblia Sagrada diz no livro de Filipenses, vá lá, Jesus se humilhou, irmão. Quando ele teve o corpo de um homem, ele falou: preciso me humilhar, não tem jeito. Na forma de Deus eu não preciso me humilhar, mas na forma de homem eu preciso. Filipenses capítulo 2. E é interessante, não foi Jesus que foi humilhado, ele se humilhou, é diferente. Davi falou a mesma coisa, ele se humilhava com jejuns, ele se humilhava, não era alguém que estava humilhando ele. Então você vê que o ato de se humilhar vem de nós. Você achou aí? Filipenses 2, verso de número 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também
Em quem, pessoal? Você tem que sentir a mesma coisa, a necessidade de fazer a mesma coisa que Cristo fez. Aí ele vai complementar, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não desceu como Deus na terra. Ele desceu como? Ó, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do quê? De servo, fazendo-se semelhante ao quê, pessoal? Ele não quis descer como Deus aqui. Ele desceu como homem, como eu e você, para ele poder falar: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você passou, eu sei o que você sente, eu sei, eu vi como homem como você, do mesmo jeito. E eu sendo homem, olha a minha necessidade aqui, ó. Eu sou homem agora, não vim como Deus, como homem, verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se como? A si mesmo. E aí ele foi o quê? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou. Ele não está falando que humilharam ele. Ele falou: não, essa humilhação aqui foi eu que fiz. Eu jejuei como você tem que jejuar, porque assim é que Deus ouve. Quando você deixa o orgulho de lado. Irmão, quando Jesus teve um corpo como eu e você, ele sentiu o orgulho como eu e você. Tinha hora que ele poderia se sentir também, se achar o rei da cocada preta. E ele falou: eu preciso jejuar. Essa carne aqui é perigosa. Ela pode fazer a gente se ensoberbecer muito rápido. É só você conquistar alguma coisa na vida e você já se sente acima da média. Como diz aí fora, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Não é assim que diz? Dê poder ou dê dinheiro. Tem gente que não pode ganhar R$1.000 a mais, já está. Não, porque agora eu sou rico, agora o negócio está diferente aqui comigo. Agora tem condição agora. Vou comprar logo um iPhone, meter logo a mala, que nem diz lá em São Paulo. Eu vou comprar logo um Nike. Agora está diferente o negócio. Já não quero mais andar com um pessoalzinho mais humilde, não. Agora o meu negócio é com a elite. A carne é terrível. Para colocar você em ascensão e fazer você se sentir assim, para que você esteja bloqueado diante de Deus, a carne é terrível. Por isso Jesus falou: eu também me humilhei como você. Eu também me humilhei. E agora você consegue entender de maneira mais clara o que Deus está falando para Salomão lá. Lembra lá? Vamos voltar lá em Salomão. Você lembra qual era o livro? 2 Crônica, volta lá. Capítulo 7. Você lembra qual era o verso? Estávamos em qual verso? No 14, né? Estudando o primeiro tópico. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. É o primeiro ponto. Salomão, se o meu povo quiser ser ouvido por mim, eles vão ter que se humilhar. Eles vão ter que jejuar. Nós temos uma geração que não quer jejuar, não quer matar a sua carne, e é por isso que você é bloqueado por Deus. Você não consegue acessar. Tem experiência que você não vive, tem coisa que você não sente, e não vai sentir enquanto não se humilhar. Eu nunca me esqueci de uma cena de um rapaz. A esposa dele veio para a igreja e ele começou a acompanhar ela depois de um tempo. E no meio da oração, daquela busca, irmão, ela chorava de soluçar, porque ela estava sentindo Deus naquele culto. E ele ali, parecendo um soldado, olhava para ela e ela chorando, ele não entendia nada. Acabava o culto, ele: por que você estava chorando? E ela falava: cara, você não sentiu? Cara, Deus estava no culto, você não sentiu nada? Ele: não estou sentindo nada. Só você que sente essas coisas. Não se humilha,
cheio de orgulho, cheio de prepotência. Deus resiste os soberbos. Deus chega a bater os orgulhosos. Deus dá graça aos humildes e abate os orgulhosos. Como é que você quer chegar diante de Deus assim? É por isso que eu digo, não é só orar. Eu fico vendo gente falar assim, não, mas eu faço as minhas orações em casa. Eu busco a Deus em casa. Aí está orando tudo errado. Está fazendo a coisa, estou fazendo, mas está fazendo errado. E aí de que adianta, irmão? Você está gastando tempo, perdendo tempo, porque está fazendo a coisa de maneira errada. Primeiro ponto é se humilhar. E uma das formas de se humilhar é jejuando. É separando um tempo para Deus. É falando, Deus, isso aqui é o meu momento contigo. Isso aqui eu não pego o celular, eu não pego nada, eu me tranco aqui no quarto. É eu e Deus, é leitura da Bíblia, leio um livro evangélico, escuto uma pregação, dobro o meu joelho, em sinal de reverência, me dobro ali diante do Senhor. Irmão, hoje nós vemos uma geração que não se dobra mais diante de Deus, não. O ato de você dobrar o seu joelho representa reverência, respeito, temor. Hoje nós vemos uma geração que não dobra mais o joelho, não. Não dobra. Quer orar em pé, plantando bananeira, de todo jeito, mas dobrar o joelho não dobra mais. Eu não estou falando de uma situação de você de repente estar com um problema no joelho e não poder se dobrar. Não é essa situação. Estou falando de uma situação de você poder se dobrar e não se dobra. Não reconhece Deus como o Senhor na sua vida. O texto de Apocalipse diz que diante dele há 24 anciãos que estão prostrados, oferecendo as suas coroas. Quando você estiver diante de Deus, você não tem por que ficar de pé, você vai se dobrar em sinal de referência, e o que você tem de mais valoroso, você tem coragem de oferecer. Os anciãos ofereceram suas coroas. O que você está oferecendo quando você ora, irmão? Você está conseguindo entender? Estamos só repetindo palavras. Está parecendo mais uma reza, uma repetição, e Jesus nos ensinou sobre isso. Ele falou para a gente não fazer das nossas orações vãs repetições. Tem gente que ora sempre igualzinho. É melhor falar assim, Deus, é a mesma oração de ontem, a mesma palavra, é bis, é tudo de novo. Eu não vou fazer nada diferente. Não é algo espontâneo, não é algo dirigido por Deus. E isso tem criado barreiras. Quem está entendendo aqui, pessoal? Você tem que jejuar, irmão. Isso não é só para pastor, não é só para obreiro, não. Isso é para o povo de Deus que quer ser ouvido diante de Deus. Não é isso que Deus está corrigindo Salomão aqui, pessoal? Salomão, eu ouvi a tua oração, eu vi o que você pediu, eu sei que você quer que o povo seja atendido por mim, mas deixa eu ensinar para vocês as prerrogativas que eles vão precisar fazer. Primeiro eles vão ter que se humilhar. Depois, aí sim, depois que se humilhou, qual é o próximo tópico aí, pessoal? Se humilhar e agora eles têm condição de orar. Deu para entender? Agora que eles trataram o ego deles, o eu deles, agora que eles se posicionaram como servos e entenderam que eu sou o Senhor, agora que eles decidiram valorizar o que realmente tem que ter valor na vida deles, que sou eu, agora eles podem orar. Mal posicionado não adianta orar porque não ouço. É assim que é, Salomão. Seu pai sabia disso, seu pai se humilhava. E mais uma vez eu digo, se humilhar, uma das maneiras de se humilhar a si mesmo é jejuando. Você tem que gastar um tempo jejuando. Depois que você fez isso, aí sim, agora eu vou orar, agora eu vou apresentar minhas questões diante de Deus, agora eu tenho certeza que eu serei ouvido. Agora sim, antes disso não. E aí ele fala um terceiro tópico. Primeiro passo, segundo, que foi orar. Primeiro foi se humilhar, segundo orar. Terceiro, qual é o terceiro aí? E buscar o quê?
a minha face. Aí isso aqui é interessante, porque quando fala de buscar a face, a pessoa pensa que buscar a face é vir para a igreja, é participar de um culto de 1h30, 2 horas. Buscar a face de Deus não é isso. Buscar a face de Deus é você entrar na presença dEle até sentir Deus na oração, até você ter a certeza, agora estou diante de Deus, agora eu senti Deus aqui. Aí eu pergunto, será que a gente faz isso? A gente está tão acostumado a se servir de Deus, que a gente só vai entrar na presença dEle, pede que tem que pedir, amém, tchau, tchau. A gente nem sentiu Deus, a gente nem buscou Deus, nada, não buscou a face dEle. A gente não quis, a gente não estava interessado em estar envolvido com Deus, não estávamos, em viver uma experiência com Deus, não estávamos preocupados com isso. A gente está preocupado se Ele vai atender a nossa petição. Por isso Deus teve que corrigir Salomão, é assim que eu quero que o meu povo me busque. Não é só chegar na minha casa aqui, fazer a petição e cair fora. Eu quero que eles busquem a minha face. Você viu o que acabou de acontecer, Salomão? A minha presença encheu a casa, todo mundo ficou prostrado, eles sentiram a minha presença, Salomão. É isso é buscar a minha face. O meu povo está diante de mim de verdade, e quando eles estão diante de mim, aí eu consigo fazer isso aqui, que é o 4º passo. Aliás, vocês vão conseguir fazer o 4º passo, que é o que? Buscar a minha face. E o próximo passo é o que? Se converter dos seus maus caminhos. Aí a pessoa diz, não, mas eu não faço nada de errado. Não, pastor, não, eu sou um cara que anda direitinho, faço tudo direitinho, sou um pai de família, trabalho duro para sustentar minha casa, dar o melhor na minha casa, sou uma boa esposa, faço isso tudo bonitinho, cuido bem dos meus filhos. Todo mundo é bom até entrar na presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, você vai ver o quão errado você é. Eu também pensei que eu era uma pessoa boa, mas bastou eu entrar na presença de Deus, eu fui vendo tanta coisa em mim. Falei, Jesus, tem misericórdia, eu tenho que mudar tanto ainda hoje não é diferente, ainda hoje não é diferente. Às vezes eu estou orando, Deus me faz lembrar de algo, de uma passagem da Bíblia, de algo que eu não estou praticando ainda, ou de repente eu pratiquei e deixei de praticar. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, já parei de fazer isso aqui, deveria estar continuando. É só diante da face que você vai perceber que você precisa mudar. Que busca é essa que nós fazemos ao Senhor, que não faz a gente querer mudar? Que geração é essa que se diz de Deus e não muda o seu comportamento, não muda as suas vestes? Tem uns irmãozinhos que você até estranha quando você anda na rua. É uma saia tão curta, é um shortinho tão entrado, você fala, Jesus do céu. E a irmã ainda fala, paz do Senhor. Eu falo, não, eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa. Não sei se está na paz mesmo, não. A barriguinha de fora, as irmãzinhas, barriguinha de fora. Não, que é bonita, é para se mostrar, pastor. Ainda não entrou na presença de Deus, não. Isso não é a igreja que precisa julgar. Se você fizesse isso bem aqui, você ia ver se Deus não ia condenar suas vestimentas. Você ia ver se está certa essa maneira que você está vestindo, se está certa essa intenção que você vai na academia. Será que é para ter saúde mesmo, ou será que é para os homens ficar olhando? A mesma coisa o homem, você está indo para a academia para quê? É para a tua saúde mesmo? É porque não, porque eu quero ficar bombadinho, quero vestir uma roupinha coladinha, quero andar assim, pastor. Você está rindo? Mas tem uns irmãozinhos que é desse jeito. Só que graças ao Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sonda, esquadrinha e conhece a intenção do coração do homem. E quando eu entro na presença dEle e apresento essa situação, Deus, eu estou indo na academia. Ele vai perguntar, qual é a sua intenção, filho? Para Deus não dá para mentir.
Qual é a sua intenção? É saúde mesmo? Você vai apoiar as mulheres lá na academia? Você está entendendo como que é? O que você vai fazer lá? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, lança fora, para que o teu corpo inteiro não vá para o inferno. Se tem alguma coisa que me faz pecar, eu arranco. Não, de jeito nenhum. Se converter dos seus maus, se entrássemos e buscássemos a face do Senhor, e não só apresentássemos a nossa oração, se buscássemos a face, estivéssemos diante dele, sentiu a presença, ali você ia ver Deus tratar com você. Deus ia falar imediatamente: a sua intenção não é pura, não é verdadeira, pare com isso. Você ia mudar tanta coisa, a maneira que você trata tua esposa, teu esposo, seus filhos. Tem gente que só trata os filhos gritando, berrando, batendo, tudo é bater. Entra na presença de Deus, busca a face para você ver se você não vai mudar. Busca a face para você ver se não está tratando a esposa errado, não está tratando o esposo errado. O cabeça da casa é o homem, não é você não, mulher. Ah, mas ele é frouxo, pastor. Ore para Deus mudar o coração dele, ele ser macho dentro de casa. Eu sei que tem uns homens que é meio frouxo, infelizmente. Não tem pulso firme dentro de casa, infelizmente. Não assume a responsabilidade. Quem tem que resolver tudo é a mulher dentro de casa. Isso é uma vergonha para nós homens. Nós devemos defender a nossa casa, garantir a segurança da nossa família, partir para cima. O homem é aquele que tira da boca dele e dá para sua esposa e para os seus filhos. É assim que nós somos, irmão. É assim que tem que ser. Se eu não me engano foi Pedro ou foi Tiago que falou que maridos, vocês têm que dar a vida pelas suas esposas como Cristo deu a vida pela igreja. O marido é o cara que vai suar, vai ralar, não só no âmbito trabalhista para colocar o pão dentro de casa, mas também para defender a casa de ataques espirituais. Aí você não busca, quem tem que buscar é a tua esposa, irmão. Se ela não vir para a igreja, tu não vem. Como é que faz? Como é que faz desse jeito? Que cabeça de casa é você? Você está entendendo, sim ou não? Está faltando entrar na presença de Deus. Aí Deus tratava isso aqui com você, e você tomaria posições certas, defenderia a tua casa. Josué levantou-se como um homem e falou: eu não sei quanto a vocês, mas aqui, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Ele falou: eu vou guiar minha família para buscar a Deus. Eu sou responsável pela minha casa. Eu vou ensinar para a minha família os preceitos de Deus. A minha família vai andar na palavra. Vocês não querem saber disso? Problema de vocês. Mas Josué falou: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Essa é a posição de um homem. Aqui em casa não vai ter isso aqui, pronto, acabou. Eu fico vendo mãe, pai aí muitas vezes sendo conivente com o filho que vem, traz a namoradinha para dentro de casa, dorme a namoradinha na casa do namorado, no mesmo quarto, na mesma cama. Não, pastor, eles não vão fazer nada não. E eu sou o Superman. Sou o Batman. O Batman é preto, pronto. Irmão, pelo amor de Deus, tem coisa que a gente tem que abrir os olhos. A gente quer ser muito inocente, quer ser muito puro. Tem coisa que você vê que está sujo ali, a intenção não é boa. Está lá você, pai, sendo conivente com essas coisas. Se você entrasse na presença de Deus, Deus ia mostrar. Você está permitindo a coisa errada entrar na tua casa. Ah, mas pastor, se eles não fizerem aqui, eles fazem em outro canto. Que façam em outro canto, mas na minha casa, não. A minha casa é de Deus. A minha casa é a presença do Espírito Santo que vive aqui. Acabou. Se eles quiserem pecar em outro canto, o problema é dele, mas a minha casa não. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Na minha casa não. São 4 passos que Deus esperava do povo. Salomão, se eles quiserem que eu ouça a oração deles, eles vão ter que se humilhar. E uma das maneiras de se humilhar é fazer o que, pessoal? Jejuar. Jejuar. Primeiro ponto, se humilhar,
Depois, orar. Aí pode orar. Tratou o orgulho, jejuou, agora pode orar. Terceiro ponto, buscar a minha face. Não é aquele negócio de vir para a igreja, o ministro de louvor está ali, introduzindo você na presença de Deus e você lá. Não, eu vou buscar a face, eu quero sentir Deus também. Se eles estão sentindo lá, por que eu não sinto aqui? Eu quero sentir também. Olha para o lado, você percebe o irmão chorando na presença, fala, o que ele está sentindo? Eu quero também. Eu quero estar na face do Senhor também, quero buscar essa face também. E quando você está nessa face, aí vem o quarto passo: se converter dos seus maus. Aí sim, aí a gente se converte. Mas buscar Deus do jeito que a gente está fazendo, água com açúcar, não vai não. É por isso que às vezes a igreja está cheia de pecado, cheia de coisa errada, os membros envergonhando o nome de Jesus lá fora. Eu estava vendo um livro do Derek Prince, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, que ele assumiu uma igreja que tinha mais ou menos uns 500 membros, e ele falou assim que a igreja era muito top, muito abençoada. Ele falou, cara, tudo que a gente fazia na igreja fluía. Vamos evangelizar o povo, as 500 pessoas iam para o evangelismo, aquele exército no meio da rua evangelizando. Vamos fazer um trabalho social, todo mundo. Pessoal, vamos fazer uma reforma na igreja, vai dar 100 mil, todo mundo ajudava. E aí Deus moveu o coração dele para jejuar com a igreja. Irmão, nós vamos jejuar, todo mundo. E aí ele falou que naquela semana que eles começaram o jejum, mas foi tanta gente confessando pecado, e adultério, e roubo, e prostituição, é tanta coisa. Ele falou, meu Deus do céu, eu pensei que a igreja estava pura, eu pensei que a igreja estava no caminho, mas é que o povo buscou a face, jejuou, se humilhou, e aí começaram a se converter dos seus maus caminhos, e vieram confessar para ele, pastor, me ajude aqui, eu estou no adultério, pastor, eu abusei de uma criança, pastor, infelizmente eu roubei, pastor, meu Deus do céu, agredi minha esposa essa semana, pastor, e foi coisa. Nós precisamos fazer esses 4 passos. Isso quem faz somos nós, para ser ouvido. E aí, os outros 3 passos, quem faz é Deus. Diz assim, vou ler todo o verso agora, porque agora vai ficar mais compreensível. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você que se diz de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 4 passos, aí Deus vai fazer, então eu ouvirei dos céus, é o primeiro passo, Ele vai te ouvir, aí Ele te ouve. Segundo passo, e perdoarei os seus pecados. Já que você vai estar na presença de Deus, se convertendo, Ele está falando, eu vou te perdoar, mesmo que seja feia a coisa, eu vou te perdoar. E terceiro passo, e sararei a sua terra. 3 coisas Deus faz quando você busca Ele de maneira certa. Ele diz que vai te ouvir todas as vezes que você orar. Ele diz que vai perdoar os seus pecados, porque isso vai acontecer, de você se perceber, se dá por apercebido que você não está tão legal, que você deveria ter mudado. Você começa a ler a Bíblia, Deus vai falando com você, você vai vendo que tem que mudar, e Ele está falando, eu vou perdoar os seus pecados, e por fim, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a tua família, o seu ambiente de trabalho, o teu casamento eu vou sarar, a criação dos seus filhos, a educação dos seus filhos eu vou sarar. Talvez você foi criado num sistema totalmente como se fosse um ditador, não era nem um pai, era um ditador, tudo era bater, e você está criando teus filhos do mesmo jeito. Ah, pastor, funcionou para mim. Não, mas peraí, você tem que buscar o Senhor. Quando fala de se humilhar, fazer o jejum, significa alguém que vai querer fazer a vontade de Deus e não a sua.
Tem que buscar a direção de Deus. Deus é assim que se educa. Você está pegando inspiração em quem talvez não era nem de Deus. Seu pai teve a intenção, a melhor intenção do mundo de educar você, mas talvez ele não conhecia Deus, irmão. Ele não pode ser o padrão para tudo. Tem coisas que Deus conseguiu ainda ensinar ele, tem coisas que não. É só quem busca a face do Senhor para saber. Aí você quer pegar, replicar o mesmo padrãozinho. Peraí, busca o Senhor que Ele vai te dirigir. Tem muita gente ferida pelo tratamento que recebeu, pela educação que recebeu. Muitos até reconhecem, não precisava ter batido tanto, talvez uma conversa resolveria. Mas outros dizem, não pastor, era terrível mesmo, se não batesse eu não parava não. Cada caso um caso. Mas o fato é que nós precisamos buscar o Senhor para que Ele possa realmente nos ouvir, perdoar nossos pecados e sarar nossa terra, sarar a nossa maneira que a gente cuida dos nossos filhos, a maneira que nós tratamos a nosso esposo, nosso esposo, o nosso ambiente de trabalho ser sarado. Enfim, deixa o Espírito Santo te conduzir aonde Ele quer sarar, áreas da sua vida que Ele quer sarar a sua vida sentimental. Pastor, não deu certo com ninguém olha para mim. Vão olhar, deixa Deus sarar. De repente ninguém olha para você porque você murmura demais, a pessoa chega perto de você só reclamando. Isso afasta qualquer pessoa de você. É sempre reclamando, porque, meu Deus, só Jesus, não sei o que, não sei o que. A pessoa fala, rapaz, eu chego perto da pessoa, chega até náuseas. De repente Deus quer tratar isso, sarar você nisso, para poder colocar a pessoa, pronto, agora você está saradinha, ou sarado, agora eu vou colocar uma pessoa para você fazer feliz, e essa outra pessoa tem a mesma intenção, te fazer feliz, pronto, agora vai. Mas do jeito que estava não dá não, tem que sarar primeiro. Mas os primeiros passos têm que ser executados antes de Deus sarar. Se humilhar, e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu precisava entregar esse recado para você, com todos esses exemplos. Sempre que eu subo no altar, eu não tenho a preocupação em fazer o culto muito rápido, não. Eu tenho a preocupação em entregar exatamente o que Deus mandou eu falar para você. Tudo que Deus ministrou no meu coração no tempo de busca, eu quero compartilhar com você. Até você falar, poxa vida, é isso, agora eu entendi, agora está tudo claro. E eu fico com aquela sensação, agora eu entreguei tudo que eu tinha que falar. Tudo que Deus ministrou aqui dentro, já entreguei tudo. A sensação que eu tenho, para a gente encerrar aqui, quando eu chego aqui no altar, eu tenho um monte de coisa para te falar, eu fico até ansioso. Meu Deus, como é que eu vou organizar esses pensamentos? Como é que eu vou passar isso? Aí tem toda uma ordem para tentar passar da melhor maneira possível, de uma maneira didática, para todo mundo entender, até as crianças que estão no culto, vai conseguir entender também. Então eu estou cheio de coisa, então à medida que eu vou pregando, eu vou me esvaziando, até sentir um momento, pronto, já entreguei tudo. Se o povo andar errado agora, o problema é deles, mas eu entreguei tudo que Deus mandou eu falar. Amém, queridos? Quero orar com você. Se coloque de pé. Essa palavra que você recebeu hoje é algo que você tem que levar para a sua vida, se você quiser ser ouvido pelo Senhor. Leve isso para a sua vida. Pastor, estou querendo ser ouvido. Faz isso. Faz isso. Aí Ele te ouve. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os olhos. Pai amado, muito obrigado. O Senhor verdadeiramente tem alimentado a sua igreja. Verdadeiramente o Senhor tem nos ensinado o caminho, Pai. Obrigado por nos fazer entender. E esses dias nós queremos te buscar. Esses dias nós queremos buscar a tua face.
Esses dias nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Esses dias nós queremos verdadeiramente permitir que o Senhor faça uma obra em nós. Nós vamos se humilhar diante de Ti, Pai. E aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, o Senhor fará. O Senhor nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, a nossa família, tudo aquilo que está doente, o Senhor vai sarar. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos no Senhor, Pai. Aleluia. Comece a falar com Deus, querido. Isso, comece a falar com Deus. Ele quer ouvir a sua voz, clamando por Ele. Nós precisamos, Pai. Nós queremos a Tua presença sobre nós. Aleluia. Aleluia, aleluia. Rebanala basuri canto derere. Alamaço derere canta labadara mas. Aleluia, aleluia. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar, Senhor. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos, Senhor. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar, Senhor, enxergar e entender. Mais uma vez vamos declarar nesse lugar, Ele é real, querido. Nesse lugar Tu és real. E o que você vai fazer, querido? Eu vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente, porque o Teu toque abriu os olhos do meu coração e agora estou enxergando, Pai. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar, enxergar e entender. Vamos declarar mais uma vez: nesse lugar Tu és real, Senhor. Nesse lugar Tu és real. Eu quero ver a igreja dizendo: vou me entregar totalmente a Ele. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar,
aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, declare, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo o seu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és a minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levante suas mãos e diga: a minha fonte é o seu amor, e a minha fonte é o teu amor. Minha colheita, minha colheita é o teu amor. Minha herança, minha herança é o seu amor. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, diga, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode declarar isso a Ele? Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nos dê graça e alcançar a tua face, nos dê graça de nos converter dos nossos maus caminhos, nos dê graça para que possamos nos humilhar diante do Senhor, que a soberba, o orgulho não seja mais uma barreira para nós,
Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, Espírito Santo. Oh, nós queremos ser o teu povo, aqueles que chamam o seu nome, aqueles que clamam por ti no dia da angústia. Nós somos o teu povo. E você que crê assim, diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, obrigado, em nome de Jesus. E vamos aplaudir a Ele bem forte.